Gente, bom dia! Eu sou a professora Jaqueline, eu sou formada em jornalismo e também formada em letras. Então, redação é um dos meus temas preferidos quando a gente fala de aula, mas eu sei que assusta muita gente. Muita gente mesmo tem pânico de pensar assim, meu Deus, como que eu vou dar conta de 20, 30 linhas que alguns concursos exigem, né? E eu vou dar aqui as dicas que vão fazer com que você consiga fácil, quando você vê já passou 20 linhas. Tá joia? Vamos lá. Então, quais são as 5 dicas de ouro, na minha opinião, tá? Para alguém que pega uma prova de concurso, olha ali, tem que fazer uma redação. E agora? Como é que vai ficar? Nem vamos entrar ainda no mérito da questão de se eu conheço o tema ou desconheço o tema, se é algo que eu já li sobre ou não, tá? Primeiro vamos começar da dica 1, tá? Que é ler e compreender a proposta da redação, gente. Aqui, ó. Essa é a maior dificuldade. Se você não souber passar legal aqui no ponto 1 da nossa primeira necessidade ao produzir texto, o que vai acontecer? Você vai zerar. Vamos evitar isso de toda maneira. Por quê? Eu vou contar para vocês uma história real, tá? Baseada em fatos reais. Quando eu estudava no ensino médio e o vestibular, não havia ainda o Enem, não havia nada disso, a gente se preocupava muito com redação. A gente fazia muita aula de redação, sabe? E aí teve um ano que a redação dizia assim, ó, que o tema era lazer. Só que acontece que a palavra lazer com Z também é confundida com a palavra laser, né, com S. O que acontece? A pessoa só tinha naquela época, o tema era uma frase. Hoje a coisa está diferente. Hoje boa parte dos concursos, o Enem, já para auxiliar a pessoa que vai ter que fazer a redação, vai ter texto de apoio. 1, 2, às vezes aparecem 3 textos de apoio. E depois eu vou estar ensinando como utilizar esse texto para construir a sua redação. Você vai fazer uma espécie de reaproveitamento das informações desses textos de apoio. Tá, ok? Então, o que acontece? Mas se você não entender qual é a proposta da redação, pode ocorrer isso aí que eu falei para vocês do laser e do lazer. Imaginem vocês uma redação onde mais de 50%, tá, das pessoas zeraram porque era para falar de lazer, de esporte, era para a gente estar falando daquilo que te diverte nas horas vagas. E as pessoas falaram de laser, de tratamentos a laser, de como o laser poderia contribuir para a estética, para isso, para aquilo. Então, olha só, por causa de uma letra que deixava as pessoas confusas, numa época em que não tinham esses textos de apoio, né, muita gente zerou a redação. Então, o que vai acontecer? Você vai ler e compreender a proposta da redação, se precisar ler uma. Não, mas eu não tenho certeza se é isso que me perguntaram. Leia a segunda. Se na segunda ainda ficou inseguro, leia a terceira. Não tenha medo de ler e reler a proposta de redação e os textos de apoio, antes de começar qualquer coisa, tá? Depois, se você realmente entendeu o que é que vai ter que ser dito, tá? Do que você vai falar, qual é o teu texto, né? Qual é a tua proposta de redação, aí você tem as informações principais. São informações que não vão poder faltar no teu texto, qualquer que seja o assunto. Né? Então, você tem que pensar na letra A. O que dizer? Isso aí dá medo em muita gente. Por exemplo, quando você pega um tema que você não leu muito sobre, daí depois eu vou explicar nos textos de apoio como caçar algumas informaçõezinhas ali. O que dizer? Poxa, pensa comigo. O que dizer, né, é o principal. Depois, por que dizer? Por que aquele tema é relevante? Essa parte do porquê dizer, quando eu chegar aqui na parte 3, vocês vão ver que o porquê dizer, ele acaba depois construindo o meio do texto. Não é a introdução e ainda não é a conclusão, né? O porquê é o meio do texto,
né? A quem dizer é importante saber, no caso concurso público, vocês sabem que alguém está avaliando vocês, né, nesse texto e que em todos os aspectos, ortografia, ou seja, palavras escritas da maneira correta ou da maneira errada, vai influenciar? Vai, mas só que a argumentação, a tua construção, você mostrar que você entende o que é um texto, como produzir um texto, é o que vai gerar boa parte da sua nota, tá ok? Então, essas coisinhas, esses pequenos detalhes, será que eu escrevi algo errado? Será que vai vírgula? Né? Isso aí é depois. É no passar a limpo você vai se preocupar com isso, tá ok? O terceiro, que é o fazer o planejamento do texto, é o que bota muita gente a perder. Por quê? A grande maioria, às vezes, responde todas as questões lá que caem naquele concurso e deixam a redação por último. E aí, às vezes, o tempo está meio apertado. E a pessoa já vai lá e já faz direto a versão final, a caneta, na folha em que tem que ser entregue essa redação. Jamais, gente, não aconselho. Como é que se faz? Faz o planejamento do texto, né? Ou seja, tu vai perceber aonde é que tu vai fazer, onde é que tu vai colocar o que dizer, o porquê dizer, a quem dizer. Eu aconselho esse modelinho aqui. 5 parágrafos. Se você construir 5 parágrafos entre 4 e 5 linhas cada um, dificilmente você não acompanha o que é a proposta ali que diz 30 linhas, 25 linhas. Você, né, até tem que tomar cuidado para não ultrapassar. Então, você que é inseguro quanto à quantidade de texto que tem que ser produzido, mira nos 5 parágrafos que vai dar certo, tá? Então, nesses 5 parágrafos, o primeiro parágrafo é a introdução. Na introdução, você encontra uma maneira de entrar no assunto. Numa próxima aula, eu posso estar dando algumas frases que são truques. Você não sabe começar, não sabe como começar. Tem 5, 6 frases ou mais que ajudam a começar qualquer redação. A gente pode estar falando disso depois. Nesse momento, nós vamos falar aqui, né, das 5 dicas. Mas depois tem inúmeras questõezinhas que podem aparecer, podem trazer dúvida e a gente pode tratar isso numa próxima aula, tá joia? Bom, o primeiro é a introdução. Se você não... Antes de eu dar as dicas das frases lá, encontre uma frase que você comece o seu tema, né? Diga sobre o que você vai falar e ele vai ter de 4 a 5 linhas. Gente, não é tão difícil. 4 a 5 linhas é de 2 a 3 frases. Tá? Na dúvida, sempre frases mais curtas. Não tente construir um período, uma frase, chama de frase ou período, né, na língua portuguesa, muito extenso, porque aí a probabilidade de tu errar vírgula e errar outras coisas é maior. Na dúvida, na sua redação, construa sempre períodos ou frases mais curtas. Tá? 4 a 5 linhas. Aí a gente vai para o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos, que são o meio do texto, onde tu vai responder essas questões aqui. O que dizer, por que dizer, a quem dizer. No quarto parágrafo eu tenho uma super dica. É uma dica que vai fazer com que a pessoa que está corrigindo a sua redação perceba que você tem um conhecimento além, que você foi estudar a respeito de redação. Porque a grande maioria das pessoas não constrói esse quarto parágrafo com a dica que eu vou dar. Mas no segundo e no terceiro, você vai argumentar a respeito do tema. Aí agora vem aquela dica legal que eu falei dos textos de apoio. Quando tem 2, 3 textos de apoio ali, né, normalmente retirado de uma revista, de alguma página na internet, de um livro, eles botam fonte de onde que foi tirado
trecho de texto ali, você pode pegar uma canetinha, um lápis e sublinhar as principais ideias. Essas principais ideias você vai estar colocando nos seus parágrafos de argumentação. Principalmente quando você não leu muito sobre o tema, você não domina muito aquele tema. Você pega aquelas ideias, pega aquelas informações e diz com outras palavras e argumenta a respeito, né? Fala disso na vida diária, nos dias atuais. Porque sempre o tema de redação é algo que é do tema atualidade. Dificilmente vai ser um assunto que não tenha nada a ver com aquilo que a gente vê nos jornais, com aquilo que a gente vê na televisão, com aquilo que é muito comentado. Tema de redação normalmente tem esse viés, tá, gente? Aí no quarto parágrafo vem a super dica, que é aquilo que eu estava falando para vocês, que quem não conhece texto, não trabalha com texto, não se dedicou a aprender, não faz. Que é o quarto parágrafo, ao invés de argumentar, que já foi feito no segundo e no terceiro, você vai sugerir uma solução ou vai gerar opinião sobre o assunto. Isso mostra para a pessoa que vai corrigir o teu texto que tu tens condições de introduzir o assunto, tá? Essas 4 ou 5 linhas valem para os outros também, para o segundo parágrafo, para o terceiro e para o quarto. Como eu falei, 3 frasezinhas curtas consegue alcançar 4 a 5 linhas tranquilo. Aí, depois que ele percebeu que você foi capaz de introduzir o tema, argumentar, tá? No segundo e no terceiro parágrafo, você vai fazer uma espécie de reflexão a respeito do tema, onde, se for um tema problemático, segurança pública, imaginar que o tema seja segurança pública, você vai sugerir uma solução ou gerar uma opinião. Só cuidado com uma coisa, muito cuidado. Se você for dar a sua opinião, dê sem usar a palavra eu. Nunca, de maneira nenhuma. Porque o texto dissertativo, ele é dito que precisa ser escrito em terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Ó, aqui, gente, ó. Eu. Lembram lá da língua portuguesa? Tu, ele. Ó, ele, terceira pessoa. Então, assim, ó, você tem que falar como se você estivesse olhando de fora o tema, né? Então, você não vai poder, mesmo dando a sua opinião, você não vai poder usar a palavra eu. Você vai colocar, talvez, para este caso, a melhor solução seja, né, na segurança pública. Uma coisa que eu acho muito legal, realmente, é aquela comunidade rede de vizinhos, que coloca uma plaquinha ali, né, de que alguém toma conta daquela região, daquela comunidade e tal, né? É bem legal esse negócio da rede de vizinhos, né? Eu também participo. Então, assim, sugerir, né, que esse tipo de projeto, esse tipo de iniciativa é legal, mas não coloque eu sugiro. Não, daí não. Daí vai te tirar uma boa pontuação da tua redação. Porque o avaliador vai perceber que você não entendeu ainda que não pode usar a primeira pessoa. Tá? Bom, aí o encerramento, que é o quinto parágrafo, é a conclusão. A conclusão é desafiadora por quê? Porque você não vai poder sugerir solução, nem gerar opinião na conclusão. Na conclusão você só está fazendo o fechamento do seu texto. Então ali o que vai acontecer? Você até pode tirar alguma palavrinha, alguma expressão lá que você usou na argumentação, na introdução, não tem problema. Mas aí você vai fechar com um parágrafo que diz que aquele tema é, de repente, um tema atual, é um tema desafiador, é um tema difícil, é um tema, né? Você vai concluir. Então, concluo que, vamos supor, a segurança pública é um tema desafiador, porque há interesse de todos, né, em que realmente seja resolvido, porém, infelizmente, a criminalidade cresce e traz aí um desafio cada vez maior, mais gente preocupada com a questão, mas mais gente disposta
a ir contra esse movimento e a praticar, né, crimes. Eu concluiria dessa forma, de repente, uma redação com tema segurança pública. Agora, outra coisa, essa é dica da professora Jaque mesmo, assim, ó, coisa minha. Depois da conclusão é que você vai colocar o título. Sabe o que faz muita gente perder tempo? E perde tempo mesmo com redação? É achar que tem que começar do título. Daí acha que tem que começar do título, fica ali matutando, pensando, perde 10, perde 15 minutos que são preciosos no concurso público, sabe? Não. Depois que você terminar a conclusão, você já falou tanto daquele tema, você já estruturou, né, o seu texto, automaticamente vai ser muito mais rápido, prático e você nem vai pensar muito para estar dando título para a tua redação. Vai te parecer óbvio e vai vir uma ideia muito mais bem embasada, muito mais criativa para o título da redação. Lembrando que tudo isso aqui é feito no rascunho. Inclusive, eu sugiro que, se dentre todo o conteúdo daquele concurso público, a redação é o seu calcanhar de Aquiles, comece pela redação. Porque você está com mais medo da redação. A redação está te causando mais ansiedade, mais angústia, né? Se você deixar ela para o final, e aí depois que você já respondeu, e acha até que foi bem em todas as outras matérias ou questões ali que caem, né? Acha que foi bem, mas sentiu que na redação tu fez qualquer coisa e que de repente pode zerar ou que de repente pode tirar uma nota muito baixa, em muitos concursos a redação é a linha de corte entre o que é aprovado, aquele que é aprovado e aquele que não é aprovado. Então, se é seu calcanhar de Aquiles, é a redação, comece por ela, faça o rascunho. Porque o que vai acontecer? No momento em que você passar limpo esse texto, tá? Você vai encontrar diversos errinhos, falta de vírgula, vai repensar melhor algumas frases você vai pensar assim, ó, não, aqui se eu dissesse dessa forma fica mais bonito, fica mais formal, fica mais interessante, sabe? E tudo isso vai na hora de passar limpo. Mas para você ter tempo de fazer o planejamento do texto, né, um rascunho, aproveitar essas minhas dicas aqui de estruturação do texto, né? Tem que ter o quê? Tempo. Não deixa por último, então. Eu vou continuar com as minhas dicas. Hoje a dica 4 e a dica 5, já na finalização do texto, né? Porque a dica 1, 2 e 3 se refere a como montar, como argumentar, toda a estrutura de montagem do texto. Aqui nós temos a finalização. Na dica 4, observe o uso da norma culta da língua portuguesa, porque é isso que é esperado que textos desse tipo, redação de Enem, prova de concurso, qualquer redação que tenha caráter eliminatório, eles estão esperando que o aluno coloque ali, né, o domínio da norma culta, falando de um tema que foi dado em específico, certo? Então, você vai fazer uma leitura e vai observar o quê? Se não está informal demais, se você não usou gíria onde não poderia ter usado gíria, porque esse tipo de texto dificilmente vai ter o uso de gíria, dificilmente, tá? Não vou dizer 100% que não dá para usar, de repente você vai dar um exemplo, vai exemplificar alguma coisa, e aí vai usar uma gíria só para falar desse exemplo, né? Mas mais do que 90% dos casos não utiliza gíria. Cuidado com palavras abreviadas também, por quê? Porque a gente usa muitos dispositivos no nosso dia a dia, desde o celular, o próprio computador, bate-papo na internet, todo esse tipo de coisa, a gente acaba abreviando algumas palavras que são maiores, né? O por favor não vira só PFV, não vira por favor? Então, só que esse tipo de abreviação de palavras, quaisquer que sejam, elas não podem ser usadas num texto de concurso. Então, seria legal aqui, nesse momento, observar se você está passando para a pessoa que está lendo o seu texto e avaliando, né? Comparando com o texto de várias outras pessoas. Se você conseguiu passar essa mensagem,
Eu sei utilizar a norma culta da língua portuguesa para falar de um assunto específico que me foi dado como tema dessa redação. Tá ok? Certo, então. Na dica 5, agora vem um momento que pode fazer diferença na perda de pontos ou não na questão das vírgulas e das pontuações em geral, tá? O que é normal? Se você na sua casa vai, e eu super aconselho que faça isso, treinar redação, né? Não vai deixar para lá no dia ver se sabe ou não sabe fazer, não. Vai treinar em casa a redação, né? A última leitura, antes de passar limpo, você pode fazer ela em voz alta em casa. E aí você vai ver, onde houver pausas na sua fala, muito provavelmente há uma vírgula. É a melhor dica para você saber onde colocar vírgulas no seu texto, tá ok? Aí, claro, na hora da prova você vai imaginar, ler aquele texto imaginando ele sendo pronunciado em voz alta. Onde tem pausas? Onde ficou extenso demais e precisa dar uma quebrada no texto? Ali muito provavelmente vai uma vírgula, tá? Lembrando também que vai uma vírgula se você não estiver separando o sujeito do predicado, né? Isso você não pode fazer, você pode até achar que tem uma pausa. Não, mas aqui eu estou separando o sujeito do predicado? Não, então não vai vírgula. É um dos maiores erros que acontecem na hora de colocar vírgula nos textos, né? Essa última leitura, ela é fundamental, é onde aparecem não só esses erros, vírgula, às vezes alguma acentuação, você nota que ali tem acento e você não havia colocado no rascunho, né? Ela é muito importante porque ela te dá também a oportunidade de mudar alguma coisinha, mudar essa frase, mudar aquela. E continuo, né, afirmando a vocês, é melhor 2 frases curtas do que uma frase enorme em que você fica em dúvida se vai ou não uma vírgula aqui ou ali, se a ideia ficou clara. Na dúvida, sempre períodos ou frases, que a gente chama, né, mais curtas. Tá ok, gente? Lembrando, como eu falei, que treinar em casa antes da prova, né, experimentar escrever a respeito desse tema ou de outro, é muito importante. É válido, tá? Não tem adianta assistir todas as aulas sobre redação do mundo e não treinar. Se você não treina, você não bota em prática e não vê onde você tem mais dificuldade e onde você tem menos. Tá ok?